e ele chegou à Câmara. Olha aí, Ari. O vereador exige o fim do limite de 2,5 km para transporte escolar e protocola um projeto de decreto legislativo, que não precisa ser sancionado pelo prefeito Silvio Mendes. Os vereadores aprovando, já vai ter força de lei. Bem, nós trouxemos aqui, porque o secretário municipal de Educação, o vereador licenciado Ismael Silva, revelou ao Jogo do Poder que o transporte escolar só pega o estudante da rede municipal se a casa for mais de 2,5 km distante da escola. E aí nós aqui dissemos, olha, é uma distância muito grande, sobretudo para quem tem dificuldade de locomoção, crianças pequenas. E o Amadeu fez um apelo público. Eu lembro que o Amadeu disse, gente, se vigora desde 2014, mas dá para ser mudado. Não é uma portaria. O Amadeu falou, não, é lei pétrea da Constituição? Não, não é lei pétrea. Então, pode ser mudado. Bem, está em vias de ser mudado. Só depende agora dos 29 vereadores. Porque o vereador Leônidas Júnior, inclusive do PSB, que é o partido da Tatiana Medeiros, mandou hoje pela manhã essa informação aqui para o jogo de que ele protocolou ontem esse decreto legislativo. E aí a gente separou um trecho da fala da justificativa que ele colocou para os colegas vereadores aprovarem a proposta dele, que acaba com essa distância. Ele diz o seguinte: é para sustar a portaria do limite de 2,5 km. Entendo que essa é uma regra que tem prejudicado contextos específicos, como a zona rural, mães e pais que não dispõem de tempo hábil ou com capacidade de locomoção afetada, além da realidade da zona rural e das zonas urbanas, infelizmente marcadas pelo domínio da violência. E aí ele traz até um fator novo, que é a criança ou o adolescente poder ser abordado por alguém, um criminoso, que seja. A mãe também. A pessoa que está levando a criança. Sim. Enfim, é um absurdo. Amadeu. E o Eliezer, inclusive, ouviu o vereador. Vamos ver o que falou o vereador? Vamos lá. Leônidas Júnior. Decreto legislativo que vem para assustar uma portaria da Secretaria Municipal de Educação de 2014. Essa portaria diz que as crianças que moram a menos de 2,5 quilômetros, né, da escola não teriam a necessidade do transporte escolar. Entretanto, vocês já devem ter visto diversas reclamações, problemas que está dando a execução dessa portaria. Porque nós temos aí o grupo de PCDs, neurodivergentes, nós temos casos especiais na zona rural por conta das estradas, e nós temos casos em Teresina, por exemplo, de áreas que são dominadas pelo narcotráfico. Os pais têm medo de levar a pé essas crianças. Também tem um tempo de deslocamento. Muitos pais, a maioria trabalham, não tem o tempo de levar a criança. A gente tem até aí, e você pode pôr na tela, Nájila, esse decreto legislativo. A gente tem uma cópia aí desse decreto legislativo. Ele passou para a Cíntia e a gente tem aí. Pode continuar, Eliezer. No ponto da violência, Amadeu, nós já temos alguns relatos de que facções, às vezes, tentam impedir determinados estudantes de estudarem em certas unidades, porque a unidade já fica numa área de domínio de uma facção rival. E eles não querem esse trânsito de alunos entre as duas regiões, no caso do deslocamento de casa para a escola. Então, infelizmente, isso existe. Eu não recebi relatos exatamente de Teresina, mas recebi relatos de famílias de Timon, e aí eu trago esse exemplo para mostrar a necessidade desse amparo, porque mais do que o meio de locomoção, é uma forma de segurança para esses estudantes. E os pais de alunos, dos alunos ali da Vila da Santa Bárbara, do Árvores Verdes, eu conversei com uma mãe de aluna, conversei também com o Antônio Marcos, que é presidente lá da Associação de Moradores, e ele disse, Ari, o risco de evasão escolar aumentou, porque as famílias disseram, se for assim, não tem como os meninos irem, as meninas irem para a escola. E olha, a gente está falando aqui de PCD, neurodivergente e zona rural, mas não é só isso não. E estamos falando também de violência, mas que já seriam 4 fatores determinantes para alterar isso aí, correto? Mas não é só isso. Para que é que existe uma Secretaria de Educação no município? Uma Secretaria de Educação num estado? Um Ministério da Educação num país? E é destinado uma verba gigantesca. Qual é o objetivo? Atender os estudantes,
fazer com que toda criança esteja na escola. Ora, então, o dinheiro todo tem que ser carreado para isso, e todas as possibilidades e oportunidades têm que ser dadas. Não pode se dar nenhuma brecha para a criança não ir ou para o pai dizer que não pode, que não tem ninguém para levar a criança para a escola. Meu Deus do céu. Independente dessas 4 questões que vocês abordaram aqui, com muita propriedade. Pois não, Apoliana? O Brasil inteiro, o governo federal, o governo estadual faz todo um trabalho para incentivar que pais levem as crianças para a sala de aula, para garantir a presença do aluno na sala de aula por diversos motivos. E aí você vê uma política pública que por um corte de gasto, uma restrição, não sei exatamente qual a justificativa real dessa proposta, desse decreto, né, vem para dificultar. Né? Criança, lugar de criança é na sala de aula. Se o poder público não consegue facilitar isso, para que serve, então? Fecha, Franci. Olha, Amadeu, é cansativa essa espécie de romantização, muitas vezes, que se tem das dificuldades que a população pobre tem que enfrentar para estudar. Ah, mas eu, quando era mais jovem, tive que percorrer 4 quilômetros para me formar, para estudar, para conseguir ter um acesso à escola, percorria 5 quilômetros, 10, ida e volta. Isso não seria necessário, Amadeu, se o poder público funcionasse. O pobre ele não necessita estar se humilhando para estudar, para ter condições dignas de ensino. E o que acontece é isso, é a evasão. São pais que precisam trabalhar, que têm uma rotina extenuante, não tem como deixar os filhos na escola numa distância longa como essa e acabam desistindo de dar continuidade ao ensino. Então a gente tem que parar desse discurso de colocar ainda mais obstáculos para a população pobre, que já enfrenta grandes dificuldades diariamente. E o transporte escolar, para quem mora longe da escola, é o mínimo, Amadeu. Bem, vamos seguir. Eu acredito que vai ser aprovado, né? Sim, sem dúvida. Acredito Agora, que é vai como ser você aprovado. disse, Amadeu, vai haver necessidade de uma votação em plenário desse decreto legislativo, mas a portaria poderia ser revertida administrativamente, né? Isso. Bom, vamos lá. Vamos com agora o agoniado e a questão dos cachês. E também a questão do dinheiro público aí, de cuidado, zelo com o dinheiro.